Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar novamente aqui com vocês. E essa noite eu trago o tema Reforma Íntima. Eu digo que talvez não tenhamos um tema tão discutido no meio espírita quanto este. Reforma íntima, porque Kardec nos orienta a isso, nos dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se renovar, para driblar as más inclinações, né? Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos incita a todo momento a nos melhorarmos enquanto espíritos imortais. Mas nós, espíritas e não espíritas, cristãos de modo geral, pouco nos debruçamos para fazer esse trabalho de reforma interior. Às vezes nós preferimos ter um comportamento um pouco igrejizado, no sentido de todo dia ao centro, como se vai na igreja, toma passe como se toma a hóstia. É ruim vir ao centro, ouvir as preleções, receber o passe e a água fluidificada? Não. Óbvio que não. É bom, mas não é só, e nem o mais importante, como nos ensina o mestre Kardec, que, inspirado pela espiritualidade superior, nos ensina. Porque o que vai valer quando a gente desencarnar amanhã e adentrarmos o mundo espiritual é o que a gente construiu por dentro. É quanto a gente foi capaz de amar. Amar no sentido amplo da palavra. No sentido de ser fraterno, solidário, respeitoso, compreensivo, tolerante, indulgente, benevolente. Enfim, então falar da reforma íntima é sempre muito importante, para que a gente se debruce sobre esse tema e faça as reflexões necessárias. Bom, nesse sentido, sobre o tema de reformar-se interiormente, Santo Agostinho nos fala sobre a forma em que ele abordava, em que ele tratava o assunto quando encarnado entre nós. Santo Agostinho faz uma explicação na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E ele nos diz mais ou menos assim: faça como eu fazia. Eu, quando encarnado na Terra, eu toda noite parava um pouco para analisar o meu dia, refletir sobre as minhas ações desde que eu me levantei até aquela hora em que eu fui deitar, e pensava comigo mesmo se eu houvera cometido algum deslize, se eu houvera dirigido alguma palavra infeliz a um irmão, se eu tivesse magoado alguém, ou se eu tivesse pensado de uma forma ruim, negativa, maldosa, porque pensamento é força. Eu
procurava analisar no meu mais profundo do meu ser, de maneira muito sincera, e me perguntava: se eu adentrar agora no mundo dos espíritos, se Deus me chamar agora e eu desencarnar, haveria alguém no mundo espiritual para cujos olhos eu tivesse vergonha de olhar? E pensava nessas coisas. Aí, se eu encontrasse alguma resposta positiva, ou seja, positiva de sim, você fez alguma coisa errada assim ou assado, aí eu me debruçava sobre essa falha e tentava corrigir no dia seguinte. Então, essa reflexão noturna de Santo Agostinho é um bom modelo para a gente fazer. E pensar o que a gente precisa transformar em nós. Mas não como uma promessa, não como um comportamento de rebanho que não pensa, que só cumpre compromissos exteriores por tradição. Não, mas porque é imperioso que a gente desencarne enquanto espírito melhor do que quando encarnamos. Porque senão a gente terá jogado fora uma oportunidade inteira de uma encarnação inteira. Então é preciso que façamos isso. Eu gosto sempre de contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos, quando o meu menino tinha 8 anos de idade. Ele já tem 12, não faz tanto tempo assim, faz 4 anos. Ele jogava bola na escolinha de futebol do clube. E eu assistia sempre. Eu levava ele no futebol e assistia o treino deles, no final da tarde. Em determinado dia, eles estavam jogando no futebol de campo, era a meninada toda solta no campo, imagina, né? De 8 anos. O tio, que é o treinador, o tio, que eles chamavam de tio, expulsou um dos meninos do time dele. Aliás, o melhor do time. Mas muito irritadiço, muito nervoso. Expulsou porque o menino, ao ser empurrado por um outro menino do time adversário, virou muito irritado e deu um chute aqui na altura, aqui na lateral, aqui do fígado, salvo engano, o baço, desse lado, do outro menino. E o tio não teve dúvida, a hora que ele agrediu o menino com esse chute forte, botou ele para fora. O jogo transcorreu, acabou, aí eu peguei o Gabriel, levei para casa, peguei pelo braço, né, para sair. Ele falou: você viu, papai? O tio expulsou o fulano. Eu falei: também, filho, você viu o que ele fez? Ele deu um chute aqui no coleguinha com toda a força. Ele deu um chute por querer aqui no colega. Ele falou: ah, pai, mas o outro menino empurrou ele. Eu falei: Gabriel, o outro menino empurrou ele num lance de bola. Ele estava disputando a bola e teve um empurrão. Para isso existe o juiz. O juiz marca falta. Se for uma jogada muito forte, ele dá o cartão amarelo ou vermelho. Mas é do jogo. Marcou falta, o que o fulano do teu time tinha que ter feito? Botar da bola no lugar, cobrar a falta e toca a vida. E foi um empurrão leve. Ele falou: ah, pai, mas ele empurrou ele. Aí eu parei de novo, baixei na altura dele, olhei no olho e falou: Gabriel, deixa eu te falar de novo. E expliquei toda a história para ele de novo, com mais detalhe. Falei: tá bom? Ele falou: tá bom. Mas que ele empurrou, ele empurrou.
Ou seja, talvez uma criança de 8 anos não vai ter a condição de fazer as reflexões necessárias para se transformar intimamente. Mas aqui não tem ninguém com 8 anos. Ou melhor, tem a Bianca. Bianca? A Maria Eduarda, a filha do Fernando. Mas ela não está nem ouvindo o que eu estou falando do Gabriel. Então, nós precisamos fazer essa reforma, essa avaliação, não igual o Gabriel. Nós precisamos fazer uma reforma com isenção completa. Como se a gente estivesse falando do outro, porque no outro é mais fácil da gente ver as mazelas. Porque quando a gente é vaidoso e orgulhoso, no outro, a gente vê a vaidade e o orgulho como orgulho e vaidade mesmo. E nós não. E nós não somos orgulhosos, nós nos valorizamos. A avareza no outro é avareza mesmo, mas em nós é previdência. Nós somos preocupados com o nosso bem-estar futuro, nós somos previdentes e não avarentos. Às vezes somos previdentes mesmo, isso é bom, mas às vezes somos avarentos. Se a gente no outro vê a soberba, é soberba. E nós não. Nós continuamos querendo nos valorizar. É isso. Então a nossa avaliação tem que ser a mais isenta possível, porque senão não vai adiantar. Não vai valer nada a gente ter feito esse esforço. Então, esse roteiro de Santo Agostinho nos indica muito, muito. E é preciso ir além da disputa no futebol do empurrão, ou das coisas cotidianas mais simples. A gente precisa avaliar o nosso coração lá nos recônditos, aquilo que está escondido, porque é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos, por exemplo, avaliar se a gente foi ou é preconceituoso com o nosso irmão negro. Porque isso não é cristão. Eu preciso avaliar se eu tenho algum grau de preconceito contra os nossos irmãos homoafetivos. Porque isso também não é cristão. Eu preciso me perguntar seriamente se eu tenho algum nível de preconceito contra os nossos irmãos evangélicos. Porque se alguns destroem templos e imagens nas igrejas, não são todos. Pelo contrário, é uma minoria. Eu preciso me responder se eu tenho algum nível de preconceito com os nossos irmãos muçulmanos, islâmicos. E tem muitos aqui, Colina, Barretos. Porque se alguns praticam atos terroristas por uma falsa interpretação de Maomé, não são todos. Pelo contrário, é minoria. Se algumas seitas interpretam Maomé equivocadamente, como alguns de nós poderíamos interpretar Jesus, pelas suas palavras, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Se nós interpretarmos o outro como nós não queremos que nos interprete,
nós não estamos sendo cristãos. Enfim, nós precisamos ir além daquelas questões comezinhas, como eu como era católico, quando pequeno, e era obrigado a ir lá com o padre confessar, eu fui uma vez só, né? Fazer a primeira comunhão, não é isso? Na escola, o padre sentava lá, a gente lá ia, o que eu vou falar para o padre agora, que eu não lembro nada que eu fiz de errado? Eu vou falar que eu briguei com a minha mãe, briguei com o meu irmão, e a gente falava, eu falava isso aí. Não é assim, não é brigar com a mãe, brigar com o irmão, brigar com o pai, brigar com o tio, xingar o irmão, o colega de trabalho, desentendeu aqui, brigou no trânsito, não. Nós precisamos fazer uma busca mais além dentro de nós mesmos, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e Sócrates também fala nas obras básicas do Espiritismo, e nós precisamos fazer isso. Mas talvez ninguém represente mais uma transformação íntima na história do cristianismo do que Simão Pedro. Jesus ensinava a todos os seus apóstolos a se transformar intimamente e acompanhava cada um deles. Simão Pedro, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ao voltar para a praia do lago de Genezaré, do mar da Galileia, como queiram alguns, mas era lago e não mar, com o seu irmão André, e viu Jesus na areia chamando eles pelo nome, ele tentou ver quem era aquela figura que ele achava que conhecia, mas ao mesmo tempo não sabia quem era. Jesus o convida para que eles nos ajudasse a Jesus construir o reino de Deus, que é construção interna, não é externa, é dentro do coração. Então Simão Pedro falou, mas Rabi, um reino? Cafarnaum é tão pequena. Como construir um reino? É pouca cidade, poucas casas. Não entendeu Jesus. Mas ele vai, ele e André, seu irmão, e depois juntos os 12, e Jesus continua conversando com eles. Dos primeiros feitos de Jesus, das bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, em que pese isso merecer alguma explicação doutrinária, mas aqui hoje não dá tempo dessa história, Simão não entende por que Jesus lhe ensina o amor verdadeiro entre amigos. Jesus fala, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Você tem que amar o seu amigo, porque ele queria que todos os 12 se amassem. Ele dizia assim, Simão, o nosso coração tem que ser uma sala iluminada, aonde os nossos amigos se sintam felizes e confortáveis. Ele, mas, mestre, mesmo quando os nossos amigos nos tratam com ingratidão, mesmo quando o nosso amigo nos trai, ele não entendia como é que tinha que amar assim incondicionalmente um amigo. Aí Jesus fala assim, mesmo Simão, mesmo assim, porque o amor verdadeiro, Simão, não espera recompensa. O amor verdadeiro, essa é a sua própria característica, não esperar recompensa. Então, mesmo que um dia o nosso irmão se torne nosso algoz, nada nos tirará, Simão, a alegria de um dia tê-lo ajudado, tê-lo servido. Mas Simão vai aprendendo aos poucos e vai tocando a vida. E os 3 anos são para lapidar os apóstolos. O tempo passa mais um pouco, e Simão Pedro está junto com o mestre no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E os soldados do Sinédrio vão lá para capturar o mestre. O que Simão faz? O que Simão faz? Num gesto humano,
daquele que quer defender o amigo e o mestre, mas ainda não compreendeu exatamente a doutrina, desembainha a espada e corta a orelha do soldado. Não é isso? Não é isso? Está nos textos bíblicos. Jesus vai lá e fala: Simão, embainha a tua espada. Embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ensina aí a necessidade de expiarmos os nossos erros. Vai lá e cola a orelha do soldado. Não é assim? Simão, então, não entende muitas coisas. E, na verdade, um dia antes, ou na noite anterior, ele ouvira do mestre que ele negaria no dia seguinte 3 vezes a Jesus. E ele fala: não, mestre, imagina, eu te amo, mestre. Aí Jesus fala para ele: Simão, na verdade eu te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele nega 3 vezes o mestre. E não vai ao pé da cruz, assim como todos os outros, exceto João, que junto de Maria acompanha todo o sofrimento do Cristo ao pé da cruz. Depois o tempo passa, Jesus morre crucificado e depois aparece em espírito para os apóstolos, dizendo a eles continuar o trabalho de divulgação da Boa Nova. E eles vão. Depois de um certo tempo, pede que Simão Pedro e os outros, que já tinham voltado para Galiléia, voltem para Jerusalém e fundem a Casa do Caminho, um albergue que recolhia doentes, obsidiados, mulheres abandonadas, velhos adoecidos e mendigos, leprosos, crianças abandonadas, sofredores de todo tipo. E eles fazem isso. Com todo o empenho. Aí já Simão Pedro já estava exercitando toda a sua bondade, todo o seu amor fraterno. Ele já tinha melhorado muito. Ele já tinha se reformado interiormente, um bom tanto, mas ainda faltava mais. Certa noite, nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Simão Pedro, certa noite não, final de tarde, eram umas 5 e pouco da tarde, estava escurecendo. Simão Pedro aquele dia não estava bom. Não estava bom. Estava mal-humorado. E também ninguém é de ferro, né? Ele... assim, estava que nem um São Paulino antes do jogo de ontem, que o São Paulo conseguiu ganhar do Vitória. Assim, muito mal-humorado. Humberto de Campos que conta essa história. Então, ele falou: hoje eu vou descansar mais cedo. Fecha essa porta aí. Recolheu os apetrechos todos ali na Casa do Caminho, uma porta tosca de madeira tosca, uma tramela, uma mesa tosca de madeira também. Recolheu, foi fechando. Falou: hoje eu vou acabar mais cedo, porque hoje vou descansar mais cedo, porque hoje não vai dar. Ia saindo. Quando de repente ele levanta a cabeça e vê um homem entrando, uma túnica e um gorro. Aí ele falou: meu senhor, nós fechamos o trabalho, hoje não é possível atender mais ninguém, a casa está cheia e a gente encerrou os trabalhos um pouco mais cedo. E o homem vem se aproximando, e ele tira o manto do rosto. Aí Simão Pedro olha para ele, era Jesus, em espírito. Simão Pedro põe a mão no rosto e chora. Jesus fala para ele: Simão, eu só te pedi que cuidasse das minhas ovelhas, Simão. Ele deu uma escorregada.
Mas imagina se nós só dessemos uma escorregada desse tipo. Porque nós não damos essas escorregadinhas leves, não. Mas ele sentiu que ele escorregou. A hora que ele tira a mão do rosto, Jesus já tinha desaparecido. Aí ele entende mais a mensagem. E se atira cada vez mais no trabalho de divulgação da Boa Nova, de atendimento dos carentes, de amar as pessoas. Determinado dia, já no final da vida, ele é preso. Simão Pedro é preso e levado como um feiticeiro, um velho sujo e imundo, fanático, que atacava os valores do Império Romano e dos fariseus do Sinédrio. Então, um grupo de soldados prendem o velhinho já todo de cabelo branco. Naquela época quem tinha cabelo e barba branca era velho. Hoje não, né, Zé? Hoje nem tanto. Não é tão velho assim. Mas naquela época era. Barba branca, cabelos brancos, arqueado, próximo de 80 anos de idade. Roupas rotas, suja. Chinelo de couro sujo, nos conta Humberto de Campos, num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal. E correndo atrás dele vai todas aquelas criancinhas chamando de pai, de vô, que amava ele tanto, que fazia tanto bem para elas, e não compreendia por que aquele tratamento brusco, acorrentando um velho que só fez bem a vida inteira nas periferias de Jerusalém. E um dos soldados, chamado Sertório Aniceto, ou Aniceto Sertório, eu nunca guardo a ordem, eu acho que era Aniceto Sertório. Um centurião romano dirigia impropérios a Pedro. Velho, imundo, vais pagar com a vida, agora morrerás, não farás mais mal a ninguém. E Simão Pedro não estava nem ouvindo, sabe por quê? Ele estava lembrando da Galileia antiga, onde conheceu Jesus, aquelas paisagens, os vinhedos de Cafarnaum, as roseiras de Magdala, cada trecho da pescaria que fizera com Jesus, e vinha rogando ao mestre que mandasse gente mais forte para o trabalho, porque ele ia morrer, mas também ele já estava algo quebrado e não ia dar conta de mais nada. E ele pedia então, não que soltasse ele, mas que mandasse trabalhadores mais fortes. Já estava transformado. O coração dele já não cabia no peito. Reformado intimamente. Quase um santo. Sertório Aniceto, depois que ele está pregado no madeiro, e dizem que foi de cabeça para baixo, porque ele não queria ter a morte igual a Jesus, Sertório Aniceto vê que ele não morria, pegou uma pedra e lhe atirou na cabeça. E acertou, o sangue correu, Simão desencarnou. Junto dele o mestre o abraça e o leva para as regiões celestes. Simão, descanse um pouco, trabalhaste muito, porque você merece descansar. Passou um tempo. Jesus falou, Simão, fica aí o tempo que for necessário, porque eu vou voltar à terra, porque existe necessidade premente de eu visitar um lugar, que era a região do cemitério de Jerusalém. Era a época do Natal, e eles comemoravam a crucificação do mestre, nos primeiros anos depois da crucificação, ou já alguns anos, algumas décadas depois. Então o Simão falou, não, mestre, mas onde você vai? Não, pode descansar. Não, eu também vou. Você vai, eu também vou. Foi. Os dois vieram em espírito, exatamente nos cemitérios onde os cristãos comemoravam o desencarne, a crucificação de Jesus com cânticos, hinos de louvores. De repente, Jesus bate no ombro de Simão e fala, Simão, tem alguém te chamando. Era um homem debruçado sobre o seu túmulo,
rogando a Pedro que curasse o seu filho. Era Aniceto Sertório. Pedindo a Pedro que curasse o seu filho. Simão Pedro vê a cena, o filho semi-morto nos braços de Sertório, impõe as mãos, dá um passe e o menino revive. Naquele momento, para Jesus e para Simão Pedro, o trabalho continuava. Para Sertório e Aniceto, começava uma vida nova. E para nós fica o convite, para que nos transformemos cada dia mais em seres humanos melhores. Amemos mais, toleremos mais, menos preconceito, menos arrogância, menos julgamento, menos desamor. Que a gente possa ser cada vez mais fraterno, solidário, como preconiza Jesus e a doutrina dos Espíritos. Que assim seja, companheiros.